7 coisas que ninguém te conta sobre ficar trincado. Ficar trincado é associado a ter abdômen definido, músculos estriados e uma aparência física atraente que chama a atenção. No entanto, há muitos custos que vêm junto com ficar trincado que a maioria das pessoas não percebe. Algumas dessas coisas são realmente efeitos negativos que ninguém gosta de falar. Neste vídeo, você descobrirá exatamente o que vem junto com a redução do percentual de gordura corporal suficiente para ser considerado trincado, e como evitar os efeitos negativos associados. Primeiro, você precisa perceber que, embora as pessoas consideradas trincadas pareçam extremamente musculosas e fortes, é muito provável que você fique mais fraco à medida que reduz o percentual de gordura corporal cada vez mais. Há realmente apenas 3 exceções a essa regra. Se você é relativamente inexperiente ou iniciante, pode manter ou até ganhar força simplesmente porque seus músculos e sistema nervoso não estão acostumados a levantar pesos. Outra exceção é se você está tomando esteroides, o que definitivamente não recomendo, mas se alguém está tomando esteroides, isso pode potencialmente anular grandes perdas de força porque você manterá mais músculo enquanto corta. A terceira exceção é se seus treinos ou sua forma estiverem ruins antes. Mas agora que você corrigiu isso, pode ganhar força simplesmente realizando seus exercícios com mais eficiência. Tirando essas 3 exceções, no entanto, não há como contornar isso. Perder peso e gordura corporal tende a andar de mãos dadas com a perda de força. Isso ocorre por 2 razões principais. Primeiro, alcançar um estado considerado trincado significa que seu percentual de gordura corporal provavelmente será inferior a 10 a 12%. Como homem, esse baixo percentual de gordura corporal tende a se juntar com a perda de massa muscular. Isso acontece mesmo se você treinar e se alimentar corretamente enquanto corta o peso. A segunda razão essencialmente se resume ao fato de que a massa move massa, mesmo que o aumento de massa seja apenas tecido adiposo, simplesmente porque melhora a alavanca durante os movimentos. Então, quando você está se inclinando, não se surpreenda se não puder manter os mesmos níveis de força de antes. O objetivo é perder gordura corporal e manter sua força o máximo possível, porque isso ajuda a evitar a perda muscular, mas saiba que provavelmente não poderá negar todos os efeitos adversos completamente. Outro problema que ninguém quer falar é a libido, que é muito provável que diminua. Quando você está fazendo dieta para ficar com o corpo definido, seus níveis de testosterona vão diminuir e, como resultado, sua libido também será afetada. Isso ocorre porque quando a quantidade de calorias consumidas é menor do que o corpo precisa para funcionar, ele desliga ou desacelera as funções não essenciais para economizar energia para as funções mais vitais e a atividade do sistema reprodutivo é uma das primeiras coisas que desaceleram quando isso acontece, porque é menos importante do ponto de vista da sobrevivência em comparação com, digamos, bater o coração ou enviar energia para o cérebro. Além disso, quando você está em déficit calórico, seu corpo vai considerar isso como uma forma de estresse, o que leva a um aumento nos níveis do hormônio do estresse. A pesquisa sobre o cortisol mostra que quando esse hormônio do estresse aumenta na corrente sanguínea, a testosterona começa a cair praticamente na mesma proporção ou em uma relação 1:1. Curiosamente, em um estudo de caso de 1 ano sobre a preparação de concursos de fisiculturismo, descobriu-se que os níveis de testosterona caíram para 1/4 de seus valores basais 3 meses após o período de preparação de 6 meses. Felizmente, os níveis de testosterona se recuperaram após 3 meses de um período de recuperação, que incluiu um aumento na ingestão calórica. Mas não há como negar que a dieta rigorosa diminuirá os níveis de testosterona e reduzirá sua libido. Em seguida, temos deficiências nutricionais. Embora pessoas trincadas possam parecer saudáveis por fora, diminuir cada vez mais a gordura corporal deixará você mais propenso a desenvolver deficiências nutricionais. Não há como escapar do fato de que, se você quiser se livrar da gordura corporal, precisará estar em um déficit calórico. No processo de criar esse déficit, provavelmente haverá muitos tipos de alimentos dos quais você terá que se livrar ou pelo menos reduzir significativamente a exposição. Por exemplo, nozes. Elas são altamente nutritivas, mas também são carregadas com calorias, por isso você não poderá comer tanto delas, se é que pode comer, quando estiver tentando atingir um nível rasgado. Outro exemplo é carne. Quando se busca um percentual de gordura corporal muito baixo,
muitas pessoas recorrem a comer apenas cortes magros de carne em vez de cortes gordurosos, o que pode dificultar o alcance de suas ingestões diárias de certos nutrientes derivados de gordura. Em combinação com o fato de que nossos alimentos não são tão nutritivos como eram antes devido a coisas como a depressão do solo, não é surpreendente que mais de 50% dos fisiculturistas não atendam às recomendações diárias de vários micronutrientes e isso nem sequer considera seus requisitos mais elevados do que as pessoas comuns que não se exercitam. Então, qual é a solução? Em primeiro lugar, procure seguir uma dieta o mais nutritiva possível. Isso significa consumir alimentos com baixo teor de calorias, mas ricos em micronutrientes, como vegetais, frutas, feijões e peixes. Muitas pessoas também recorrem à ingestão de um multivitamínico enquanto estão fazendo a dieta para garantir que suas necessidades sejam atendidas. No entanto, é importante escolher um produto de boa qualidade, pois a maioria deles é um completo desperdício de dinheiro e está repleto de micronutrientes baratos, como o ferro, enquanto não contém quantidades suficientes dos nutrientes nos quais as pessoas frequentemente têm deficiência, como magnésio e vitamina K. Então, se você não tem certeza se sua dieta está fornecendo todos os micronutrientes que você precisa, pode acompanhar suas refeições com uma ferramenta de rastreamento, como o MyFitnessPal ou o Cronometer. E se você perceber que está deficiente em algum nutriente, pode suplementá-lo individualmente. Outra desvantagem de parecer trincado é que você pode se sentir facilmente cansado ao longo do dia por algumas razões. A primeira está relacionada ao que eu acabei de mencionar. Se você consome menos alimentos, é mais provável que desenvolva deficiências de micronutrientes, o que, por sua vez, pode aumentar a fadiga. Mas além disso, reduzir suas calorias e emagrecer também faz com que seu metabolismo desacelere, porque não haverá energia suficiente disponível para otimizar todos os processos em seu corpo. Muitas pessoas também acham mais difícil dormir bem à noite quando estão em um déficit calórico significativo. Isso ocorre novamente devido ao cortisol. Normalmente, os níveis de cortisol estão altos de manhã porque isso lhe dá a energia de que você precisa inicialmente para começar o dia. Em seguida, esses níveis de cortisol caem significativamente à noite, quando é hora de dormir. Por outro lado, quando você está fazendo dieta por um tempo, especialmente quando está fazendo dieta com um déficit calórico significativo, os níveis de cortisol podem permanecer elevados à noite, tornando mais difícil dormir e permanecer dormindo. Algumas soluções são fazer exercícios de respiração como meditação ou suplementar com melatonina ou L-teanina antes de dormir. Agora, outra coisa que especialmente os iniciantes caem vítimas é a crença de que serão capazes de parecer tão rasgados quanto os modelos em revistas de fitness para sempre. Mas a verdade é que provavelmente será muito difícil, se não impossível, manter uma aparência totalmente rasgada por um longo período de tempo. Uma aparência trincada em que a porcentagem de gordura corporal de um homem é de 10% ou menos é algo que a maioria das pessoas só consegue para uma competição ou uma sessão de fotos antes de ganhar pelo menos parte da gordura corporal de volta. Isso tem a ver com o fato de que, de longe, a coisa mais importante para o seu corpo é não morrer, ou em outras palavras, sobrevivência. Quando você tem uma porcentagem muito baixa de gordura corporal, significa que há menos energia disponível para, digamos, se uma fome acontecesse. Claro. Em países modernos do primeiro mundo, provavelmente você não experimentará uma fome, mas seu corpo não sabe disso. Ele passou por milhares e milhares de anos de evolução. E ao longo desse longo período de tempo, a comida nem sempre foi abundante. Na verdade, grande parte da história humana, a comida não foi fácil de conseguir. Como resultado, quando a sua porcentagem de gordura corporal é baixa, ele começará a sinalizar para o seu corpo e sua mente que é hora de estocar mais comida e ganhar alguma gordura para se preparar para uma possível fome no futuro. Hormônios da fome, como a grelina, aumentarão enquanto hormônios de saciedade, como a leptina, diminuirão muito, fazendo com que você se sinta muito mais faminto. De fato, ao longo da preparação para a competição, muitos fisiculturistas experimentam essa obsessão em que a comida está sempre em suas mentes. Essa constante sensação de fome torna difícil para eles permanecerem no caminho certo. Então, mesmo que você possa suportar essa intensa sensação de fome por um tempo, para a maioria das pessoas, é impossível mantê-la a longo prazo, mesmo sem considerar todos os outros efeitos negativos que já mencionei.
A força de vontade eventualmente acabará, e se você continuar reduzindo as calorias, seus instintos de sobrevivência assumirão o controle e o levarão a comer demais. O próximo ponto é algo que você provavelmente já sabe. Os detalhes gerais do seu metabolismo irão diminuir. Quando você fica mais magro, seu metabolismo diminui. Isso é esperado porque, à medida que você perde peso e gordura corporal, há menos massa para o seu corpo manter, o que significa que ele precisará de menos energia para manter tudo funcionando. Mas além disso, quando você está em déficit calórico, seu sistema digestivo também gasta menos energia do que o normal porque você está consumindo menos comida, e a própria digestão é um processo que também requer bastante energia. Curiosamente, porém, essa diminuição no metabolismo diminui ainda mais rápido do que você preveria apenas pela perda de massa corporal e redução na ingestão de energia. Isso ocorre devido a algo conhecido como termogênese adaptativa. A termogênese adaptativa refere-se a uma mudança no gasto de energia devido a comer de mais ou de menos, a curto ou longo prazo. Um exemplo disso é que, se você está fazendo dieta, a eficiência do seu movimento realmente aumentará, então você se mexerá menos, se apoiará em paredes ou outros objetos ao ficar em pé e será mais propenso a pegar o carro para uma curta distância em vez de caminhar. Outro exemplo é quando você se senta em uma cadeira, você vai ser mais propenso a afundar ou sentar em uma posição curvada em vez de sentar ereto. Todos esses pequenos ajustes, que tendem a acontecer de forma subconsciente em vez de consciente, reduzem a quantidade de calorias que você queima, levando a uma redução no gasto energético total. Infelizmente, devido à desinformação, muitas pessoas acreditam que essa redução no gasto calórico é permanente. Eles chamam isso de dano metabólico e afirmam que, independentemente do que você faça após a sua dieta, o seu metabolismo permanecerá reduzido, tornando muito mais propenso a recuperar o peso que perdeu e a se tornar mais propenso a dietas de ioiô no futuro. Felizmente, no entanto, isso não é verdade. Embora a termogênese adaptativa possa definitivamente ser permanente se você decidir continuar mantendo a ingestão calórica baixa para manter esse percentual de gordura corporal mais baixo, se você aumentar sua ingestão calórica, ela deverá reverter completamente o chamado dano metabólico. Por exemplo, podemos basear em um artigo de pesquisa que descobriu que mesmo no caso de mulheres anoréxicas, indivíduos desnutridos, fisiculturistas durante a preparação para competições e até mesmo na inanição total, como o que foi observado durante o experimento de Stavation de Minnesota. Em todos esses casos, o metabolismo dos participantes se recuperou quando eles recuperaram peso comendo mais. Em outras palavras, o seu metabolismo vai se adaptar quando você emagrecer. Mas mesmo em casos extremos, você não sofrerá danos permanentes. Por fim, mas não menos importante, é a temperatura. Se você ficar trincado, não se surpreenda se sentir sempre frio, porque você será mais propenso a sentir frio ao longo do dia. Existem duas razões pelas quais é mais provável que você sinta frio ao ficar trincado. Em primeiro lugar, a gordura corporal funciona como uma camada de isolamento que mantém o seu corpo quente. Quando você se livra dessa gordura corporal, há menos proteção entre seus órgãos e as forças externas, o que faz você sentir muito mais sensível ao clima frio. A segunda razão, que já foi mencionada, é que muitas mudanças acontecem dentro do seu corpo quando você está fazendo dieta e atingindo níveis muito baixos de gordura corporal. Uma delas é que haverá menos calorias disponíveis para o seu corpo queimar, o que também significa menos calorias que podem ser usadas para gerar calor. Se você já jejuou, sabe que pode sentir esse efeito após apenas um jejum de 24 horas. Se você jejuar por 24 horas e já tiver um percentual de gordura corporal relativamente baixo, pode facilmente se sentir mais frio do que o normal à medida que se aproxima do final do seu jejum. E se você fizer uma grande refeição depois desse jejum, ou mesmo imaginar uma grande refeição no jantar de ação de graças, você notará um aumento na temperatura corporal, onde poderá até se sentir quente. Portanto, se você está sentindo mais frio ao fazer dieta, entenda que isso é totalmente normal. Felizmente, existem medidas que você pode tomar para combater isso, como vestir roupas mais quentes e beber bebidas quentes como café ou chá. Então, essas são 7 coisas que a maioria das pessoas não pensa ou não fala ao descrever o que é ficar cortado. Como eu disse, geralmente atingir um percentual de gordura corporal muito baixo será algo que você fará por um período de tempo muito temporário.
Até mesmo os melhores modelos de fitness e fisiculturistas não permanecem tão magros o ano todo, especialmente se forem naturais. Espero que este vídeo tenha ajudado você. Se sim, certifique-se de se inscrever no canal. Além disso, se você quiser ajuda para construir um físico saudável, fica ligado nos próximos vídeos. Até mais!